TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Boa tarde a todos, bem-vindos, e é uma emoção muito grande estar hoje todos aqui reunidos para recebermos o nosso Geraldinho, que nos vem para falar do nosso amado Chico.
E é a primeira vez que estamos aqui todos reunidos, sem estar os nossos fundadores. Desculpem. E apareceram ali. E temos que dar os parabéns ao João, porque foi ele que fez esta montagem. Portanto, parabéns, João. É uma honra ter-te connosco nestes anos todos, e a Anabela também, que são grandes trabalhadores desta casa. Bom, mas hoje também é dia de alegria, porque temos o Geraldinho aqui pela primeira vez depois da pandemia, depois de tudo o que sucedeu também nesta casa, da partida da nossa fundadora, da doença do nosso fundador, enfim. Mas todos nós, da sua família e aqueles que somos a sua família espiritual, aqui estamos para continuar com a casa tal como eles a fundaram. E fazemos o que podemos, não é? E vamos então, nenhum precisa de que apresentemos o Geraldinho, mas ele é um queridíssimo amigo desta casa. Durante a pandemia, ele esteve sempre disponível para se juntar a nós através das gravações que fazia para aqui, porque a primeira vez tentámos que fosse em direto e foi um fiasco. Mas foi mesmo um fiasco. Tivemos que pôr, não foi? Tivemos que pôr aqui uma antiga dele, quando aqui tinha estado, fomos buscar à pressa, porque estavam as pessoas todas à espera de o ouvir e não conseguimos. Então, a partir daí, coitadinho no bom sentido, olha lá, é no sentido português, não é no sentido brasileiro. Então, ele lá tinha a paciência de nós falarmos com ele e ele gravar lá para nós depois passarmos aqui, e passámos assim 2 anos, praticamente. Mas hoje já estamos aqui todos, graças a Deus, presencialmente, na presença de Chico, dos seus mensageiros, certamente, e do nosso Batuíra, o nosso mentor, o nosso querido Pai espiritual, que tem velado por nós, o seu Pai, na última encarnação, Velho Serrano, que é diretor desta casa, nomeado pelo nosso mentor, e todos juntos estamos aqui então hoje para homenagear mais uma vez e sempre o nosso amado Chico, que não tem, como é que se diz, está-me a faltar o termo, não tem comparação com nenhum outro espírito espírita que tenha aparecido à face da Terra. Não nos podemos esquecer que depois de Jesus, ele foi a maior antena psíquica que existiu. Portanto, com isso está tudo dito. Não são precisas mais palavras. E vamos então, para não tirar... hoje não há tempo para o Geraldinho. Já ficam a saber. Ele vai falar o tempo que for preciso, porque para falar de Chico estamos sempre prontos para ouvir, não é? Então vamos à nossa prece, como sempre, e também, como sempre, vamos... outra coisa, hoje não haverá passe individual, mas no fim haverá passe coletivo, como sempre que nós recebemos alguém nesta casa. Temos a honra de receber um irmão nosso que nos vem fazer a palestra, e aqueles que já estão há mais tempo na casa connosco sabem que é sempre passe coletivo dado no final. E vamos então agora sim, vamos convidar-vos a todos a porem-se à vontade nas cadeiras e vamos dirigir-nos, como sempre, ao nosso Mestre e Senhor Jesus, agradecendo-lhe a oportunidade de aqui estarmos todos reunidos em seu nome e naquele que foi
o seu apóstolo, Kardec Chico. Agradecemos então, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos reunidos novamente para nos dirigirmos a vós e pedir-vos que nos ampareis hoje e sempre nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas pedras que aparecem de vez em quando ou mais vezes na nossa caminhada. Rogar-vos, Senhor Jesus, que nessas ocasiões nos ampareis a todos, ajudando-nos, como sabemos que fazeis, a levantar-nos e a prosseguirmos em frente e para o alto, em direção a vós e depois ao Pai. Dai-nos então, Senhor, aquilo que não nos tem faltado desde que chegamos a esta abençoada doutrina: muita fé, perseverança, vontade de nos superarmos, de nos ultrapassarmos a nós próprios, para assim sairmos daqui desta encarnação melhores do que a ela chegamos. Dai-nos então, Senhor, tudo aquilo que necessitamos e que sabemos que ao princípio é apenas boa vontade, para nos corrigirmos, sempre com muita esperança no futuro e no mundo que nos aguarda para além desta vida. Abençoai-nos a todos, Senhor. Envolvei o vosso mensageiro, o nosso Geraldinho, nas melhores vibrações de paz, de muito amor e reconhecimento. E ficai com todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. E Geraldinho, o palco é seu. Bom, muito boa tarde, que Jesus nos abençoe. Não imaginam, os queridos amigos e amigas, a emoção que me vai na alma, desde quando aqui adentrei, lembrando naturalmente dos seus fundadores, que sempre nos receberam com tanto carinho, tanta hospitalidade, nosso querido Orlando, Dona Aldina. Agradeço e fico honrado pela presença de sua filha e de sua neta aqui conosco. E nosso abraço à nossa querida Rosarinho, a Ana, ao João Cabral, que sempre tem estado conosco também com muito carinho e muito amor. Então é uma emoção única. Quando estávamos a conversar com o Rosarinho, qual seria o tema, não é, Rosarinho? Escolhido, eu pedi a assistência da Célia Soares, que nos acompanha na Vinha de Luz Editora, para ver no passado o que eu já tinha falado aqui, para não repetir, não é? E aí a Célia mandou uma relação imensa de palestra. Disse, Geraldinho, tu falaste tudo. Então, isso é sinal que tenho que inovar. E me veio essa ideia, que nunca a utilizei antes, nunca falei sobre isso antes, que é o tema Cartas Vivas de Chico Xavier. Não vamos falar sobre sua obra, não vamos falar sobre os seus livros, sua mediunidade, sua humanidade, que eu tenho certeza todos vocês conhecem, e me veio
essa ideia aqui é muito cara ao meu coração. Vamos ouvir Chico Xavier por ele mesmo. Cartas vivas de Chico Xavier. Meio que lembrando aquela exortação, se não me engano, de Paulo de Tarso, de que nós deveremos nos tornar cartas vivas do Evangelho, não é? E aí eu fiquei selecionando alguns trechos para trazer aos amigos. E, curiosamente, eu acho que os Espíritos abençoaram essa iniciativa. Por quê? Esta pasta estava perdida há muito tempo. E eu, preocupado, ficava assim, gente, eu guardei esta especificamente, que é uma pasta que eu havia escolhido algumas cartas de Chico Xavier, pelos seus trechos de luz, de humildade, de perdão, de fortaleza de ânimo, mas também os trechos que mostram a sua humanidade, que ele passou entre nós também humanamente sofrendo como nós. E curiosamente, no sábado anterior à minha viagem de Belo Horizonte a Lisboa, eu vou ao arquivo onde eu guardo todas as questões de Chico, e algo me faz colocar a mão numa determinada sequência de pastas, e era exatamente esta pasta. Então vejam vocês que é de fato realidade que os Espíritos nos dirigem. E eu entendi isso como que um sinal verde, que eu poderia entrar neste assunto. Inicialmente, nós vamos ler alguns trechos de cartas do Chico para a minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo. Ela era 10 anos mais velha que ele, nascida em 11 de abril de 1900. Ela já era espírita antes do Chico ser espírita. E ela passa pela provação de perder o seu filho mais novo, William Machado de Figueiredo, com apenas 18 anos de idade. E o Chico foi para ela não somente o irmão, o amigo, mas o bastão de arrimo que a sustentou para atravessar essa prova acerba, que é a de uma mãe ver o filho partir ainda em tenra idade. Nesta carta de 9 de outubro de 37, o Chico escreve: Deus te conceda muita paz íntima, serenando o teu coração, sensível e generoso de mãe, para as lutas da vida. Sei compreender a sua dor. Os sofrimentos que me esperaram igualmente nos caminhos escuros da terra me habilitam a entender as suas lágrimas penosas. Choremos sim, minha boa amiga, as emoções vividas no pranto, formadas de nossas preces mais sentidas e mais sinceras, pois que aliviam as nossas profundas penas no cárcere deste mundo. É daqui, da noite de nossas provações, que podemos avaliar a beleza maravilhosa do plano espiritual. E é dos abismos dos nossos sonhos mal baratados, de nossas esperanças mortas e de nossas aspirações incompreendidas, que saudamos a luz divina do amor de Jesus. Amor imenso que reúne os nossos anelos mais sagrados, vitalizando-nos o coração exausto e abatido, nas correntes da fé que nos reerguem para a luta. Gente, isso aqui dá aula a Emmanuel, né? Na hora de escrever. Como o seu coração, também o meu, vive cheio dos resíduos do passado remoto,
Mas, minha boa Adélia, consideremos que toda dor vem e passa. Profunda, por mais forte e profunda que seja. E só a alegria quer a profunda eternidade. Vejam que beleza de frase. Só a alegria quer a profunda eternidade. A tristeza é o estado negativo do nosso pensamento. E somente o júbilo das aspirações realizadas deve constituir o estado positivo de nosso mundo psíquico. No futuro, não é assim? A gente fica sem palavras, né, para comentar. Dispensa comentários. É um ensinamento após o outro. Agora, em 11 de novembro de 37, ele também escreve a minha tia Adélia. Eu também, prezada Adélia, ando com a alma oprimida e atormentada nas lutas deste mundo, no turbilhão dos trabalhos e lutas que me absorve, sinto verdadeira ansiedade para que a esponja dos anos apague todas as dificuldades no livro de minhas contas espirituais. E pisando a senda dos espinhos que me foi reservada, contemplo as esperanças na outra vida, como um náufrago contemplando a praia distante, no meio do oceano largo, cheio de vagalhões impetuosos. Ainda bem que podemos penetrar no refúgio de nossas preces, no íntimo do altar do coração, para absorvermos um pouco de resistência para a luta. Não é assim? Vejam que beleza. Vamos nos banhar dessa força, deste exemplo de quem soube tão bem sofrer por amor e por renúncia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que hoje, passados tantos anos, ainda pudéssemos nos banhar nesta fonte de água pura e cristalina, fonte divina das mais altas aspirações espirituais, que Chico Xavier tão bem representa para nós. Pulemos um ano, 2 de maio de 1938. Continua ele escrevendo para Adélia. De facto, todos nós temos dias de grande abatimento e de grande amargura. Assemelhamo-nos a lutadores exaustos, cansados de procurar uma felicidade que a terra não tem para nos dar. Uma longa saudade punge o nosso espírito e recordamos o passado que a neblina dos anos não pôde obscurecer completamente. Não é assim? Nesse grande mundo interior de sublimadas recordações, vamos encontrar as nossas dores e as nossas esperanças. Dor em vista de havermos feito jus à amarga existência terrestre, e esperança no futuro espiritual, futuro que adquirimos com os nossos pesados trabalhos do presente. De mim digo também que sinto a minha alma profundamente cansada. Imagina se ele estava cansado em 38, hein? Imagina em 2002. De mim digo também que sinto a minha alma profundamente cansada. A terra nada mais me oferece ao espírito, senão a claridade de algumas santas afeições que faço questão de cultuar no mais íntimo do meu coração. Com esse único tesouro, constituído de amizades dignificadoras e puras, esperarei a outra vida, objeto de todos os meus sonhos
e aspirações mais queridas. Quanto às nossas atividades neste mundo, a cruz ainda é o símbolo de todos os momentos. O seu suave magnetismo atravessa 20 séculos, sustentando-nos na caminhada penosa. Todos os mistérios do amor estão naquele coração augusto e misericordioso que sofreu todos os martírios. Vejam bem este detalhe que revela que ele estava presente em Jerusalém quando Jesus foi crucificado. Muitas vezes, na minha divagação pelo tempo, parece-me penetrar as ruas de Jerusalém. Sinto a alegria das ruas enfeitadas de flores para a sua passagem. E depois é o vinho doce transformado no vinagre do desalento e as palmeiras perfumadas, metamorfoseadas na coroa de espinhos. Tudo parece uma lição para as nossas próprias vidas. As flores de Jerusalém e o vinho de Caná são bem a figura de nossas ilusões e de nossos enganos. Para compreendermos que a dor e a provação constituem os louros verdadeiros da batalha em que aqui vivemos empenhados. Que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia infinita, nos proteja, ampare e abençoe. Vamos ainda mais algum tempo à frente. 30 de junho de 1941. Por aqui, Adélia, vamos indo nas mesmas lutas de sempre. Graças a Deus, porém, a misericórdia do Altíssimo não me tem faltado com as forças necessárias. Surgem dias em que sinto grande desânimo, mas aquele Jesus bem amado é a nossa fonte de consolações e sinto que sua inesgotável bondade me ajuda a prosseguir adiante. Em minhas preces humildes, lembro-me diariamente de todos vocês e rogo a Deus te fortaleça o coração com as suas bênçãos de amor e luz. 14 de outubro de 41. Recebi sua generosa carta, que me trouxe sincera alegria espiritual por saber você mais consolada em face dos desígnios de Deus, que chamaram o William a outra vida, o filhote de 18 anos. Melhor do que está, fico feliz por vê-la. Sei avaliar as sensações de amargura que ainda dilaceram sua alma de mãe, pois um filho é um tesouro do céu. Mas Jesus, que é bom e justo, há de dilatar as suas consolações até que você se refaça de todo no torvelinho de nossas lutas, no plano material. Também eu, Adélia, lembro aqueles dias de sua luta tão grande, como se visse o seu coração mergulhado em uma enorme batalha. Mas aquele pai amantíssimo que conduziu William aos seus braços de mãe, há de permitir que, mesmo de longe, continue ele velando pela sua boa mãe, carinhosa e desvelada, que ficou na terra em saudade infinita. Veja como ele era capaz de se conectar ao sofrimento das mães, dos pais ou dos parentes que perdiam seus entes queridos. O quanto a tarefa da consolação estava impressa em seu coração justo, em seu coração magnânimo, em seu coração compassivo. Chico foi mesmo este apóstolo do Cristo,
a nos demonstrar com a sua humildade, com a sua proximidade da dor, a verdadeira consolação e a verdadeira esperança de que tudo passa. Agora, um pouco mais adiante, 26 de março de 42. Apesar da distância, avalie o quanto continua a sofrer pela partida tão brusca do William. A dor de um coração materno pranteando sobre a mágoa da separação não pode ser consolada por vozes humanas. É por isso que compreendo o seu sofrimento íntimo e rogo a Jesus conceda à estimada amiga o conforto divino de seu amor. Só Ele é o divino médico das almas. E estou certo de que fará derramar em seu espírito o bálsamo das consolações desconhecidas na terra. Agora, para outro integrante da família, em 15 de agosto de 42, em que ele fala sobre as lutas, e a gente não imagina isso, né? Porque a essa altura o Chico já trabalhava na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, como escriturário, acompanhando o Dr. Rômulo por todo o estado de Minas Gerais. Né? Para quem não conhece, o estado de Minas Gerais é bastante grande, ele é maior do que a França, e ele, aquela época, sem estradas, né? Todos os transportes se davam por comboio, e às vezes as distâncias eram muito grandes, e ele acompanhando o Dr. Rômulo nessas viagens. E ele escreve: andei numa luta grande, através de exposições pecuárias em várias regiões de Minas, Juiz de Fora, Barbacena, Curvelo, Leopoldina, Uberaba, foram etapas de serviço a que não me pude furtar. Perdoou-me você a 70 vezes 7. Estou convencido de que isto aconteceu, porque espiritualmente estou sempre ao seu lado. Quer dizer, não obstante todo o trabalho espiritual do Chico, ele ainda tinha que dar conta também da sua profissão, da sua responsabilidade. E muitas vezes se ausentava de Pedro Leopoldo e não tinha condições de receber os amigos. Agora a lição. O mundo parece escola de enfibramento moral. Se solucionamos certo problema, surge outro. Se vencemos alguma dor, é preciso nos prepararmos para as que se seguem. Não podemos esquecer a coragem e o otimismo. E assim espero que você esteja feliz com esses dois companheiros. Sua carta, agora a humildade. Sua carta me alegrou muito. Entretanto, sou o primeiro a reconhecer que as suas expressões generosas são reflexos da sua própria bondade. As nobres qualidades que me atribui pertencem-lhe. São elas que deram a você tão elevada apreciação a meu respeito. Cá dentro de mim mesmo conheço o meu nada e deficiência. Imagine nós então, hein? Jesus. Por isso mesmo, sua generosidade fraternal representa precioso estímulo à minha alma. Você é a árvore, eu sou a erva. Quando a primeira olhou a segunda, viu a sombra própria, nobre e alta, e pensou que se tratasse da erva. Como vê, a bondade e outras coisas belas que me confere são suas. Joias de seu tesouro e economias do seu patrimônio espiritual, compreendeu? Oh, gente, que delicadeza, não é? Quando você voltar, isso aqui é sensacional, só para vocês terem ideia, é o local para onde ele se dirigia para descansar a mente, é o local onde Emmanuel apareceu para ele, né, nas primeiras vezes,
numa cachoeira que a gente chamava e chama até hoje de açude, em Pedro Leopoldo, que fica um pouco afastado da cidade. E aqui ele convida dizendo: quando você voltar, daremos uma voltinha para conversar. Costumo passear com a solidão, um domingo ou outro, à margem da linha, junto do açude. Lá, às vezes, é o meu cassino. Quando vier, iremos lá. Não tem bailarinas, nem jogos de pano verde, mas tem bailados da natureza e jogos de luz no céu. A alma da gente encontra maravilhosas e maravilhas na alma das coisas. E quando se procura a meditação, descobrimos continentes novos. Graças a Deus, vou encontrando nessa navegação espiritual a melhor maneira de concordar com a experiência imposta às nossas vidas neste mundo. Quando o nevoeiro do desalento ameaça-me na viagem, imprimo nova direção ao barco do pensamento. A soledade, por vezes, é bem amarga. A falta de amigos que partilhem nossa compreensão na esfera de atividades imediatas traz o desânimo como resultante natural. Resultante natural de esforço longo e quase improfícuo. Tenho aqui relações generosas e amigos dedicados. Entretanto, não os posso furtar aos deveres. Esse é preso a determinadas obrigações. Outro permanece ocupado. Aquele outro transferiu-se a outra parte. É preciso resignar-se o espírito e a circunscrever-se aos recursos próprios. E por isso, meu bom amigo, vou aprendendo dificilmente a ciência de dizer adeus. Através deste meu aprendizado, pode entender o bem que as suas palavras me trazem. Suas cartas são mensagens de coração amigo e fraterno. Trazem-me arrimo, consolo, vontade de viver. De vez em quando, sem prejudicar suas atividades, não se esqueça de mim. As almas que amamos não podem ser criaturas do dia que passa. Devem estar chegando de longe, de séculos sucessivos. A amizade é bela e divina demais para ser improvisada. Creio assim que quando nos estimamos e compreendemos, estamos a experimentar o reencontro, sob o luar do tempo sem fim. Agora, 27 de setembro de 1942. Cada alma tem um castelo à parte. Raras criaturas entram nele. Na maior parte das vezes, devo estar vigilante nas cercanias, detendo visitantes ou ansiosos, mas você, com suas cartas generosas, é o mensageiro abençoado que visita todas as dependências. Você é meu amigo. Estas pequenas palavras equivalem à melhor definição, porque sua generosidade vai às minhas zonas mais íntimas, lê meus arquivos ocultos e sinto misterioso prazer ouvindo-o através dos caracteres bem traçados na fisionomia alva e silenciosa do papel. E que alegria indefinível me despertam suas expressões referentemente à vida. Parece-me haver reencontrado alguém ausente desde muito. Que é isto?
Saberia eu acaso responder? Que especialista em psicologia da alma não estão neste mundo para desvendar-nos? Suas palavras me dão alegria nova. Não é a alegria balofa da superfície, é o contentamento íntimo, profundo. Costumo receber, às vezes, muitas cartas e falar com muita gente, mas isto tudo costuma chamar-se multidão. Tenho esperado nos meus trabalhos alguém que viesse conversar comigo. Sempre roguei a Deus me permitisse alcançar a felicidade de conversar com aqueles que me compreendessem. E por isso suas cartas me trazem a vibração das alegrias superiores. Você é o amigo que chegou de longe. E há quanto tempo aguardava-o na estação da esperança? Não sei. Posso dizer apenas que caiu muita neve em meu país espiritual, que desabaram tempestades devastadoras em torno de minha habitação. Mas o castelo da fé nunca se abala e você chegou afinal. A única realidade do plano versátil em que vivemos atualmente é a alma. E eu escrevo a você com a minha alma. Agimos na terra com máscaras de carne, mas no fundo movimentamo-nos em construções eternas do Espírito Eterno. E ele escreve essa poesia, A Esfinge e o Lago. Quando a esfinge falou, guardando a forma da árvore deserta, a multidão seguiu a estrada incerta e a sua velha angústia continuou. Sempre os mesmos anseios torturados, galhos secos e ninhos desprezados, mas contemplando o lago do caminho, a esfinge murmurava de mansinho. Nunca falei à multidão sem alma que jamais me ouviria. Falo-te, lago amado, amplo e profundo, da penosa agonia. Da angústia que se espalma sobre a dor de ser só nos desertos do mundo. Quantas vezes te busco ansiosamente nas miragens cruéis do Saara ardente. Contudo, embora as ânsias, em vão alongo os braços, sempre o veneno amargo das distâncias, no terrível vazio dos espaços. Qual pupila de Deus, lago divino, guardas o sol no espelho cristalino. És o cálice azul que a cor do céu namora, entre beijos de luar e carícias da aurora. Pintor das alvoradas, vives de estendê-las. Tens o pincel do sonho e a tinta das estrelas. Ah, lago de ouro e azul, banha-me em tuas águas. Nunca ouviste o rumor de minhas velhas mágoas? Dá-me uma gota só às íntimas raízes. Sou árvore de sombra em sonhos infelizes. Sombras infelizes? Ai, decifra-me a dor. Olha-me além do véu, lago sereno e bom que refletes o céu. Mas o espelho de luz, imune das procelas, com os barcos da esperança enlaçado de velas, habituado às leis da forma definida, que revela o contorno e os mistérios da vida, debalde procurou quem lhe falava além. Via a árvore esfinge e não via ninguém.
um poema para ensinar qualquer poeta português e brasileiro do Parnaso de Além-Túmulo, não? 7 de outubro de 42. Acendi todas as lâmpadas do castelo para receber hoje a sua missiva. Desejava... Mandei que todos os velhos candelabros ardessem em forma de arcos triunfantes, desenhando espirais a caminho do céu. Meus cônvivas, os ideais e os sonhos, trajaram-se lindamente e pedi às aves do paraíso que cantassem árias diferentes, e tudo parecia obedecer aos apelos íntimos de minha alma. O vento veio ao encontro de meus desejos e tocava harpas invisíveis, ou talvez ocultas, nas antigas ramagens de árvores gloriosas em pleno viço primaveril. Não obstante o excesso de saudades que plantei nos externos jardins, impondo a predominância do roxo, as cores combinavam-se em tonalidades mais belas. Ah, que deslumbramento de luz havia nos horizontes! Sem nuvens, foi então que providenciei o banquete onde servi a tua mensagem com vinhos de alegria. Não poderia contar a você quanta consolação e vida se derramaram em minhas forças internas. Todas as coisas do meu mundo se regozijaram, e, ao fim da festa, tive a impressão de haver presenciado alegrias de deuses. Desejava dar-lhe uma ideia disto, mas não posso. É transcendente demais para que uma fórmula verbal a conseguisse resumir. Muitas vezes desejei descobrir o manancial da amizade pura. Muitas ocasiões aproveitei para sair do meu país natal, na grande procura. Em certas situações, a busca levou tempo laborioso. Voltei sempre, de alma desencantada e mãos suplicantes. A solidão é muito amarga, e não me refiro à solidão material, mas ao deserto psíquico, onde ansiamos por afeições que sintonizem com as nossas. Vejam, gente, se um anjo como Chico Xavier desce à Terra, né, no meio de nós, e eu tinha essa sensação, conversando com ele, de que nós seríamos semelhantes a orangotangos, não é? Diante de tamanha elevação. E nós não tínhamos mesmo condição de entendê-lo, de compreendê-lo na sua completude. Cada vez mais tenho certeza disto. Nossa luta foi tão grande, foi bem grande, todavia a esperança me diz que nos reuniremos todos um dia num mundo melhor que este, sem lágrimas e sem morte. Embalam-me o pensamento, dando-me a noção de um futuro melhor, a caminho da espiritualidade eterna, as suas palavras e as suas concepções. Já escutou você alguma vez passarinhos cantando antes da madrugada? Quando encontramos aqueles que nos compreendem o espírito, ainda que tudo esteja muito escuro em torno de nós, ainda que a neve do sofrimento nos sitie os corações, as esperanças cantam dentro de nós, como essas aves que anunciam o amanhecer. A sombra é espessa, os caminhos pedem cuidado. A noite não findou, mas sabemos que o dia está chegando.
Sempre a esperança, não é? Sempre mantendo a esperança. Agora outro poema, escrito por ele, A Taça. Quando o viajante misterioso penetrou o castelo sombrio, todas as luzes acenderam como que por encanto. No interior operara-se estranha metamorfose. Velhas torres apresentaram música de sinos, árvores floresceram, vozes argentinas vibraram suavemente. Voltou a arder a lareira ardente. O viajante entrou devagarinho, acordou alguém que dormia, entregando-lhe taça singular. A alma despertada falou aflitamente. Ah, meu irmão, por quê? Por que tardaste tanto? Longo silêncio, à luz dos olhos surpreendidos. Ai, disse ele enfim, fui buscar-te a amizade, esta urna de luar feita de eternidade. É a taça que arranquei ao abismo profundo, vencendo o turbilhão de sombras e escarcéus, onde possas guardar todo o pranto do mundo e onde possas sorver todo o anseio dos céus. Chico Xavier. Novamente, agora, ele escreve para Adélia. 14 de outubro de 42. Hoje, Adélia, vejo quanta falta nos faz um coração amigo, alguém que se associe espiritualmente às nossas mágoas, que nos compreenda, enfim. Com a partida inesperada do Mundico, era o irmão dele que havia partido naquela ocasião, e com o qual Chico tinha grande afinidade. Com a partida inesperada de Mundico, experimentei enorme desânimo. Tenho mobilizado todas as minhas forças por não retirar do rosto a máscara de fortaleza destinada a encorajar aos outros. Olha só, ele não cedia ao dever de dar o exemplo, né? Mas, no fundo, quanto a mim mesmo, venho sentindo a amarga sensação de vazio. Não é que a crença me falte, não que a fé me negue o socorro da luz divina. Nada disto, mas é uma coisa enorme essa saudade vestida de sombras que se apossa de nós quase totalmente. Tenho orado e pedido aos nossos guias me estendam as suas generosas mãos. Numa noite destas, em seguida, a forte lembrança de William viu ao meu lado, confortando-me. Estava belo, de uma beleza espiritualizada que a gente não conseguiria explicar direito, mostrando uma palidez que eu não saberia bem se era efeito de um reflexo de luz. Abraçou-me generosamente e falou-me palavras de formosas consolações. Veja que coisa linda. Ele havia consolado a tia Adélia, que havia perdido o William. E quando ele sofreu a dor de ver partir o irmão querido, foi o William que veio consolá-lo. É dando que se recebe. A cada um é dado segundo as próprias obras. Olha o nosso dever de consolar sempre, não é? Porque nós vamos naturalmente também ser consolados. Em semelhantes momentos, a nossa alma desejaria romper todos os envoltórios e buscar aqueles que amamos e que nos antecederam na sepultura. Depois, entretanto, que esses amados amigos nos deixaram, notadamente a sós, a saudade parece doer muito mais, embora a esperança tenha crescido também. É a nossa caminhada neste mundo, constantes cruzes de separações e de adeuses, de tempos a esta parte. Sinto-me mais só
e mesmo mais triste, apesar da fé ardente. O que me tem ajudado em Pedro Leopoldo é a permanência do Zeca ao nosso lado, que era o irmão mais velho dela, meu tio-avô. De vez em quando conversamos e ele, sempre generoso, me renova a lembrança dos poderes mentais, constituindo verdadeiro amparo espiritual para mim. Não é fácil, não é, gente? É por isso que o Chico ele vivenciou a dor para bem saber consolar a dor alheia, desde o princípio, desde a sua mocidade em Pedro Leopoldo. Aqui ele faz uma revelação interessante, no dia 25 de outubro de 42, a minha tia-avó. Lembro-me que, quando muito criança, ouvi a minha mãe afirmar que Georgina Cândida Machado, era a mãe dela, minha bisavó. Fora sua melhor amiga nas circunstâncias da vida, que nunca esqueceria os laços sublimes que as uniam entre si. E hoje fico a pensar na divina trama dos destinos espirituais. É impossível que sejamos apenas os amigos do dia de hoje. E creio que as nossas ligações têm raízes mais amplas e profundas na casa eterna dos tempos sem fim. Os lares da terra continuam no infinito, assim como os lares da espiritualidade continuam neste mundo, não é? Agora, uma carta a outra pessoa da família, também em 42. É como você disse, o carro não pode parar. Faça chuva ou sol, é preciso seguir. Há bem alguns anos que o tempo para mim é um mistério. Desde a morte do José, o irmão mais velho dele, José Xavier, desencarnou em 1939, antes do Mundico. E os dois eram braço direito e esquerdo do Chico, não é? Então, veja, ele ficou sozinho na tarefa espírita desde muito cedo. Desde a morte do José, em 1939, que entrei num trote invariável. Enfim, creio que assim está melhor, não acha? Deus sabe o que necessitamos e nem sempre sabemos o que desejamos. Como ele aceitava a dor, aceitava a separação pela desencarnação dos entes queridos, né? Sejamos sejamos a ave forte nos primeiros voos. Não fiquemos onde estejam as nuvens. Deixemo-las deixe-as para nós outros, mais frágeis e mais tristes. Seus horizontes são mais largos e luminosos. Atravesse-os com seu poderoso barco de esperança e idealismo. Deus, que é bom e justo, há de aureolar seus caminhos com a luz de sua bondade infinita e se alegrará com as suas realizações na vida. E com o auxílio divino, você atingirá os mais belos continentes mentais, pousando nos cimos somente acessíveis às alegrias do trabalho e do pensamento. Esperemos o futuro. Do meu recanto singelo, acompanhá-lo-ei, com sinceros votos à providência pela sua felicidade. Em novembro do mesmo ano, outra carta. Não vá, disse eu ao viajante, que se constituiria em minha última consolação. Fica ainda, continuei. Se ficar, tenho a convicção de que a alma
de que a chuva e a neve, o tempo e a sombra se transformarão em figuras convencionalistas. A paisagem do meio-dia nunca terá sol causticante. A tarde virá sem amargura. A noite não se vestirá com o manto das trevas. O zênite será uma coroa de luz. O poente será uma tela mágica. A sombra noturna, a enorme promessa da alvorada. Você nunca notou que quando está sob estes céus, as estrelas se convertem em formosas crianças vestidas de luz, puxando a roupa da aurora? Debalde, a governanta da noite, ralha carinhosamente. As travessas criaturinhas rodeiam-na apressadas, e a lua generosa, com seu pano de sombra, amarrado à fronte, num jogo de cabra cega, é o símbolo de um barco estranhamente carregado de ouro brilhante, a boiar resignado na vastidão muito azul dos céus. Com que beleza descrever a noite, não é? E as árvores? Nunca as observou que têm outra forma? Não há ramo que não se assemelhe a um braço muito verde, cheio de fruto e flor, no banquete permanente da natureza? O viajante escutou indeciso. Fica ainda, prossegui. Está ouvindo a música da folhagem? Esses pássaros não sabiam cantar assim. Pareciam apunhalados nos silenciosos mistérios. Apanhados, desculpa. Não, é apunhalados mesmo. Pareciam apunhalados nos silenciosos mistérios, perseguidos de inverno destruidor. E a paisagem não parecem renascer de escombros amargurosos. Vi a neve devorar-lhe a verdura e a sombra amortalhar-lhe os contornos. Contudo, viajante, você trouxe a bênção de Deus. Ao longe, flautas que o vento improvisava nas grandes folhas das árvores enchiam a natureza de melodias. Gotas de orvalho, ao caírem do alto, de quando em quando, eram notas celestiais no estranho concerto. Constelações brilhavam fulgurantes no firmamento. O viajante fixou a paisagem e meditou, ouvindo a súplica. Que pensava ele? Não pude saber. Fica, roguei. Mas, a esse tempo, sua mão abriu a velha porta e, sem dizer coisa alguma, o viajante partiu. Então foi preciso descer da torre maravilhosa. Os painéis que brilhavam nas paredes do sonho escureceram. Lareira apagada, num dilúvio de flores murchas. Senti então uma coisa singular. A treva pareceu-me vigorosa aluvião de água escura, penetrando a minha casa interna. Inútil tornava-se minha atividade de resistência. A enchente dominou e tive de sair do castelo da satisfação, a fim de abrir drenos para a saudade. Entretanto, não esquecerei a cultura do bom ânimo. Na mensagem que o viajante me deixou nas mãos comovidas, a saudade está definida como a substituta da felicidade. A saudade está definida como a substituta da felicidade. A conclusão é sábia. Toda tristeza deve ter sido alegria. O roxo, por certo, já foi cor-de-rosa. Mas nem por isto a tristeza deixa de ser menos amarga e o roxo de ser menos triste. E a vida continua. Confiante, porém, de que Deus nunca cessou de nos renovar as fontes da alegria, espero a satisfação de organizar novo festival, mais sugestivo e mais brilhante, na sala da gratidão, porque a gratidão, nunca se transforma nem morre. Encontro-me a drenar meu território espiritual, e a esperança que chegou de leve para felicitar-me o esforço
aconselha-me a transformar minha oportunidade de agora em tempo de plantio de sementes novas, de otimismo e confiança. A alegria voltará quando o viajante puder realizar de novo o mistério da Trindade que sua bondade inventou para mim. Pensamento, carta, presença. É a palavra composta que ficou definitivamente incorporada à minha gramática do coração. Às vezes tenho a impressão de que Joaquim se tornou um técnico tão perfeito em assuntos de rádio. Eles tinham um amigo que era um técnico que trabalhava na rádio em Pedro Leopoldo e muito amigo do Chico e da família. Então, às vezes, tenho a impressão de que Joaquim se tornou um técnico tão perfeito em assuntos de rádio que julga a gente em condições de receber tudo pela onda mental. Não acha você? Agora, olha que interessante essa revelação aqui. É assim, e assim vou esperando resignadamente o século XXI. Quando é bem possível receber tamanho desenvolvimento da antena espiritual, apenas com a circunstância de que estarei provavelmente em outra reencarnação. Peço a você dar a Joaquim o meu abraço. Como é que estamos de tempo? Já chegou? Vamos só mais uma. Dezembro de 42. Os desertos não se constituem apenas de areia. Para mim, o Saara é café pequeno, porque o deserto, de fato, é aquele que costuma desenhar-se dentro da gente. Creio que você nunca sentiu coisa semelhante. Seu país mental é rico de imagens, de sonhos, ideais, mas pode acreditar, meu querido amigo, que a solidão interna é fenômeno terrível. Amanhã é dia de seu aniversário. Estarei com você em pensamento durante todo o dia. Pedirei mais insistentemente a Deus coroe os seus caminhos com as auréolas da felicidade e da paz neste mundo. Mentalizo um castelo cheio de torres brilhantes. É um castelo forte, erguido em nobre elevação no terreno da vida. Jardins vestidos de primavera rodeiam-no inteiramente. Baluartes de ouro suportam-lhe os dias e as posições maravilhosas. Sonhos e esperanças de mãos dadas passeiam ao longo de aleias luminosas. Da capela erguida à frente da torre de menagem, evolam-se cânticos de perfumes. No pátio resplandecente, vejo alguém cercado de amigos carinhosos. Esse alguém é você, com as suas afeições carinhosas e imensas. Minha alma deslumbrada ao fulgor do quadro lindo ajoelha-se. Então, na relva distante, pede: Senhor, dai a ele a posse definitiva deste castelo maravilhoso, que ele se sinta aconchegado no manto da felicidade e que, ao calor dos seus sentimentos nobres que lhe destes ao coração carinhoso e bom, possa esperar vossas bênçãos de luz, que se multiplicam cada dia. E lá no fundo do coração, alguma coisa responde que Deus nos atenderá, que ouvirá minha prece e que você receberá das mãos divinas os tesouros a que sua generosidade faz jus nas estradas da vida. Seja feliz, meu caro. Que seu aniversário volte sempre com a sua presença entre nós, completando-se o júbilo do Espírito.
Se me fosse possível, estaria aí para um abraço mais forte. Entretanto, a vida não deixou. Meu pensamento, todavia, cerca você à maneira de mensagem envolvente, e desse modo comparecerei em espírito na festividade do coração. Na próxima noite de Natal, na grande noite, olharei aquelas 3 estrelas encarrilhadas da constelação da Ursa Maior, aquela que o Quimpinorum, o Grande, eles tinham um amigo astrônomo em Pedro Leopoldo, que eles apelidaram de Quincinorum o Grande. Aquela que o Quincinorum o Grande nos mostrou na última vez que estivemos juntos. E não só porque se trate dessa constelação, mas também porque ela se refira de modo especial à trindade de minha devoção. Pedirei a elas 3 joias fulgurantes do céu, que transmitam à sua alma nobre os meus votos de muita felicidade e paz espiritual. Quando você as fixar, receberá nos seus raios as minhas mensagens afetuosas, escritas no pergaminho azul do plano estrelado, com a tinta do coração. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o Chico, ao Geraldino, ele está disponível para responder. Tá? Agora não fiquem todos calados. Se eu souber responder. Pois não. Tudo bom, querido? Essas cartas foram remetidas por essas pessoas que receberam e volta para você. É aquilo que eu sempre digo, eu nunca as procurei, né? Mas as pessoas, desde quando o Chico ainda estava encarnado, as pessoas me procuravam e me entregavam o arquivo que elas tinham das cartas, dos cartões, das mensagens, os livros também autografados pelo Chico para a nossa guarda. Desde quando nós começamos a trabalhar com o Chico, na edição dos livros, na década de 80, não é? O primeiro livro que publicamos foi justamente o livro que reuniu as 33 mensagens do primo de minha mãe, que é o William Machado de Figueiredo, escritas através da psicografia do Chico para a mãe dele, que é a minha tia-avó Adélia. É o livro que a União Espírita Mineira publicou em 1º de dezembro de 84, com o título de Bastão de Arrimo. A última mensagem foi muito interessante, porque foi a mensagem que a própria tia Adélia deu, logo após desencarnar, através do Chico, com a nossa presença lá em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece. E assim todas as famílias, desde então, as famílias amigas do Chico, né, a minha família materna, Machado, as famílias de Belo Horizonte que tinham uma ligação muito forte com o Chico, como a família da dona Neném Aluoto, que presidia a União Espírita Mineira, a família do escritor e palestrante espírita, também secretário da União Espírita Mineira, Martins Peralva, não é? Todos foram me dando esse material. E eu achava que, com a morte do Chico, com a desencarnação do Chico, isso ia cessar. Mas, ao contrário, aumentou muito mais, não é? O que prova que o Chico continua vivo entre nós, né? Porque nós estamos lançando agora, no dia 7 de maio, o mais novo livro da psicografia do Chico, que vai se chamar Cândida Missão. O livro já está pronto, só falta ir à gráfica. É organizado também por um grande amigo do Rio, que é o João Marcos Veguelin, que tem buscado na Biblioteca Nacional e em outros museus de memória da cidade do Rio de Janeiro, aqueles jornais antigos que, antes mesmo da publicação do Parnaso de Além Túmulo, o Chico Xavier... é o meu cachecol. Antes mesmo, ele enviava, o irmão dele, o José, enviava para a publicação, inclusive aqui em Lisboa.
que afinal eu fiquei sabendo, eu mandei para você, Noemi, o nome do jornal. Veja, por favor, o seu WhatsApp. Se não me engano, é o jornal de memórias luso-brasileiras. Naquela época, antes de 1927, publicava aqui em Lisboa psicografias de Chico Xavier, só que ele assinava F. Xavier, né? E o Marcos Wegelin recuperou. Já deve ser o 6º livro dele, eu já até perdi a conta, porque ele foi a esses museus todos, nos originais, para garimpar essas pérolas da mediunidade de Chico, não é? E assim outras famílias, por exemplo, a família de Clóvis Tavares e Dona Hilda Tavares, Hilda Mussa Tavares, que fundaram a Escola Jesus Cristo de Campos, não é? A família também de Dona Leonor, obrigado. A família de Dona Leonor Gomes, da cidade de Franca. A gente tem uma amizade muito grande com as filhas de Dona Leonor e também as netas, e que nos entregaram maravilhas, e assim sucessivamente. O próprio de Uberaba, né, o Bacelli, com a Márcia Bacelli, lá de Araxá, a família também Barçante, Dona Silvia de Almeida Barçante, fundadora do Caminheiros do Bem de Araxá, que foi grande amiga do Chico, a filha dela, Sônia. Enfim, aí as coisas vão chegando, e quando eu penso que o trabalho vai terminar, não é? Nós já vamos para quase 100 livros publicados de psicografias do Chico depois da desencarnação dele. Porque quando ele desencarnou em 2002, dia 30 de junho, ele nos deixou, já publicados de sua mediunidade, 438 livros. E agora estamos completando exatamente 538 livros. Na relação lá da casa de Chico Xavier, a gente tem sempre esse controle. E outras editoras também, não somente nós, da Vinha de Luz, mas outras editoras têm feito isso, como o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, o IDE, o IDEAL, que é o Instituto de Difusão Espírita André Luiz, enfim. E aí a gente vê que Chico continua mais vivo do que nunca. Mais? Ninguém mais? Geraldinho, Pois não. Numa live, já me contaram que continua a ter contato com o Chico, que ele vem regularmente dar orientações. Sim. E também ouvi nessa live que o Geraldinho tinha escrito para as pessoas saberem. Eu adorava ler isso e não consigo encontrar. Onde é que eu posso encontrar? Eu não percebi a pergunta. Eu ouvi numa live sua. Sim. Que continua a ter contato com o Chico. Ah, sim, entendi. Ele dá orientações para o seu trabalho, da doutrina. Vamos dizer, o maior... Eu tenho contato com ele fora do corpo. Eu tenho facilidade de, ao dormir, sair do corpo e recordar-me do que ocorre no mundo espiritual. Ele, às vezes, aparece e é sempre muito, vamos dizer assim, econômico no tempo. Dá-me o recado e pronto, e acabou, não é? Não me dá a chance de perguntar muita coisa, não. Mas eu imagino que o tempo dele deva ser ocupado com coisas mais importantes. Mas, numa noite, exatamente no ano seguinte à desencarnação dele, ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, justamente no ano seguinte, no meu aniversário, na noite do meu aniversário, que é 16 de abril para o dia 17, este encontro foi bem mais extenso, que talvez seja isto que eu tenha referido em live, não é? E o meu tio Zeca Machado, que eu não reconheci, porque ele se apresentou para mim como um jovem de 18 anos, não é? Me tirou do corpo e me levou até... E virou-se para mim e disse assim, Geraldinho, você tem tanta vontade de conversar com o Chico, não é? Sim, claro, tenho sim. Então, nós vamos até ele. E eu pensei, e falei com ele, mas eu não tenho condições de ir até ele. Não se incomode, porque é ele que desceu até aqui, Belo Horizonte. Ele está aqui na Praça da Liberdade. E eu fiquei impressionado, porque ele me levava
com a força do pensamento dele, ele me levava volitando pelos prédios em Belo Horizonte até a Praça da Liberdade. E quando eu cheguei na Praça da Liberdade, eu vi realmente várias tendas brancas provisórias estendidas sobre a praça e uma multidão de gente fora do corpo que estava a ser recebida pelo Chico. Quer dizer, eu tive esse conhecimento, só que a pessoa que me levava, que até então não sabia ser meu tio-avô e guia espiritual, veja só a minha pobreza espiritual, né? Nem reconhecer meu tio eu reconheci. Então ele me levava, entrava nessas tendas, até que na última delas havia um sofá em L e o Chico lá sentadinho. Agora você imagina a minha alegria, não é? E eu me joguei mesmo aos pés dele, abracei os pés dele com muita emoção, não é? E aí foi uma bênção dos céus, porque ele começou a me dar orientações sobre o futuro, que naquela ocasião específica, não é? Eu já estava 8 anos separado das atividades espíritas, porque tinha assumido um trabalho que me consumia até meia-noite. Então eu chegava em casa depois de meia-noite. Não tinha condição de frequentar o centro e as atividades. Estava há 8 anos. E ele me manda voltar para todas. E eu fiquei surpreso e falei com ele assim, mas Chico, pelo amor de Deus, será... A gente conhece os espíritas, né, com todo respeito. Será que eles vão me receber de volta? Não é? Depois de 8 anos? Será que eu não sou um pária? E ele me disse, não se preocupe com isso, deixe por nossa conta. Mas eu quero que você reassuma todas as tarefas, inclusive a tarefa do livro, não é? Que eu não imaginava que voltaria a publicar, né? Foi depois disso que veio, por exemplo, todo o material da família Joviano, não é? Que nós já publicamos também mais de 10 livros, as psicografias do Chico Xavier durante 18 anos consecutivos, 2 vezes por semana na casa deles, enfim. E isso nunca parou. Tudo aquilo que ele falou, e ele me fez previsões, não somente do mundo espírita, da nossa tarefa espírita, mas me fez previsões familiares, me fez previsões profissionais, e também das responsabilidades que surgiriam depois no campo espírita cristão, que aquela ocasião eu sinceramente, com a minha pouca espiritualidade, eu duvidei, não é? Mas de lá para cá, isso foi em 2003, quase 20 anos atrás, não é? Esse ano, semana que vem, vai fazer 19 anos, tudo se materializou. Então vejam vocês quem é Chico Xavier, né? Tudo, 100% aconteceu. Tudo que ele me disse. Esse sonho está relatado, esse encontro, no site da Vinha de Luz Editora. Mas está lá na aba que conta a fundação da editora. Eu varri o site. Não, está lá, minha querida. Eu vou lhe mostrar. Eu varri o site. Na história da editora, o início da editora, porque aí que vem o início da editora. Eu voltei a psicografar, recebi o livro Inácio de Antioquia. Tudo isso foi depois desse sonho, entende? Mas está lá no site da Vinha de Luz Editora. Tá bom? Vou procurar outra vez então. Eu vou procurar aqui no telemóvel, eu te mostro. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu gostava de perguntar só uma coisa. Eu estava a Pois não. explicar, Leonor, que é a sua fã número 2. Ela é a 2. A minha Geraldinha é a mão do Chico aqui no pé. Bondade sua. Eu posso ser um papagaio, só isso. Só repito o que eu ouvi e aprendi com ele. Fica à vontade. Eu tenho ideia que uma vez numa live ouvi o Geraldinho falar sobre qualquer coisa que o Chico falou acerca de Portugal e da nossa espiritualidade. Mas como a Europa está tão complicada, não é? Sim. Eu tenho ideia que depois falou qualquer coisa sobre Portugal. Não, de fato, nós falamos o seguinte, primeiro que o Chico tem um amor por Portugal imenso, um amor imenso.
não é? Sempre teve muito carinho com Portugal, sempre manifestou esse carinho e sempre, inclusive esta casa é fruto do amor de Chico por Portugal, porque foi o senhor Orlando, que morava e residia em São Paulo na ocasião, frequentando o Batuíra de lá, que recebeu a orientação de Chico para deixar o Brasil e voltar para Lisboa e aqui fundar o centro, não é? E não só, e assim outras casas, mas e sempre ele teve muita ligação com o espírito de Inês de Castro, que vocês conhecem bem, e o espírito da Santa Isabel de Aragão, que também não precisa dizer quem é, não é? Ainda mais aqui, que é uma das suas guias espirituais. Ele dizia que é o espírito de Veneranda, que carinhosamente tem esse pseudônimo de Veneranda, escreveu por Chico Xavier obras dedicadas à infância, é ministra da Cidade Nosso Lar, e também ela é a guia, Isabel de Aragão é a guia de todas as gentes ibéricas, não somente Portugal, Espanha, mas também todas as ex-colônias portuguesas e espanholas na América, na África e na Ásia. Veja bem, a altura espiritual de Isabel de Aragão. Então, Chico sempre teve muita reverência a Isabel de Aragão. Foi ela que se apresentou a ele no dia 10 de julho de 1927. Ele tinha só 2 dias da sua primeira psicografia, que foi no dia 8 de julho, e foi ela que dirigiu-se a ele. Ele estava ainda, como ele tinha sido católico, ele tinha o hábito de ajoelhar-se para orar antes de dormir, e lá, nas orações, ele viu uma luz tão grande, uma senhora tão bela, que a princípio ele julgou ser Nossa Senhora. A sua primeira ideia foi essa. Mas depois ela se apresentou e ela disse-lhe: Francisco, venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te pedir que distribua pães com os pobres nossos irmãos. E ele falou: mas senhora, ele era de uma família muito pobre, né? Nós mal temos pães para alimentar os nossos. E ela disse-lhe: não te preocupes com isto, porque os recursos e as pessoas que te ajudarão nessa tarefa virão pelo nosso intermédio. Comece o trabalho. E assim, de fato, naquela mesma noite, ele começou o trabalho, pediu licença à sua irmã Luísa, perguntou a ela: o que temos aqui para dar? E ela falou: temos alguns pães, Chico. E ele então pegou aqueles pães e se dirigiu com ela, com a irmã Luísa, para a pobreza, e distribuiu aqueles pães aos pobres. E essa tarefa sempre foi guiada por Isabel de Aragão, não é? E ele o fez até 75 anos depois, quando desencarnou. Um dia antes de desencarnar, Chico visitou a tarefa que tinha em Uberaba, que era do sopão fraterno, né? Ele foi lá abençoar as senhoras que estavam cozinhando, abençoar aquelas panelas de sopa. Quer dizer, ele executou essa tarefa a vida inteira. Não era Emmanuel o guia dele para a caridade, era Isabel de Aragão, não é? Outro espírito que esteve sempre com Chico é Batuíra, que vocês sabem é o patrono da casa, que tinha sido o rei Dom Dinis de Portugal, esposo de Isabel de Aragão, e que no Brasil havia sido, na época de Padre Manuel da Nóbrega, que é Emmanuel, o português João Ramalho, não é? E que na última encarnação foi Batuíra. Então a ligação de Portugal é muito grande. Se vocês prestarem atenção no início do livro Nosso Lar, está a informação que a cidade espiritual de Nosso Lar, que é a capital espiritual do Brasil, não é? Foi fundada por portugueses ilustres desencarnados no Brasil no século XVI. Ora, não está lá dito, escrito quem é, mas é só a gente
usar o raciocínio. Quem são os portugueses ilustres que estavam no Brasil e desencarnaram no século XVI? Não é? Padre Manuel de Nóbrega estava lá, José de Anchieta estava lá e outros mais. Não é? Quando o Chico recebe o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, em que Jesus vai conversar com Iléu, mostrar as plagas da América do Sul, que eram praticamente virgens, e dizer ali a ele que para ali ele transferiria a árvore do seu evangelho para a construção de uma sociedade fraterna, não é? Que teria a cruz da fraternidade como lema, inscrita no coração de todas as gentes e que abrigaria todas as gentes de todas as partes do mundo, esse mesmo espírito reencarna aqui em Portugal e toma as vestes com essa mesma missão de Dom Henrique de Sagres, fundando aqui perto a Escola de Sagres, que vai ser naquela época a ciência de ponta da humanidade, não é? Que vai construir as naus da navegação e que mais tarde, tanto Cristóvão Colombo em relação à América, quanto Pedro Álvares Cabral vai também dar com as plagas brasileiras. Mas lá tem a informação de que Henrique de Sagres reencarnaria aqui em Portugal por uma razão muito simples e muito bela, que de todas as gentes da Europa, Jesus escolhe Portugal, porque aqui havia um povo honesto e trabalhador e humilde que poderia contribuir para a formação do Brasil do futuro com essa alma generosa e fraterna que é nascida naturalmente da nossa casa-mãe, que é Portugal. Pois não. Só queria perguntar, o mundo de provas e expiações começou com os degradados de capela ou com o nascimento do Cristo? Eu creio que com os degradados de capela, porque antes ele era primitivo, né? Os degradados de capela e também os degradados de Aldebaran, que são agentes amarelas, o Chico dizia isso, né? Os degradados de capela, e Emmanuel escreveu sobre isso, é toda a civilização indo-europeia, né? Desde a Índia até passando pelo Egito, passando pelos hebreus, passando pelos todos os povos europeus, né? E também que hoje estão na América, na África e na Ásia, mas que os povos amarelos vieram um pouco antes, degradados de outro planeta, também em transição. Então, a Terra, quando recebe essa imigração maciça, um pouco antes de 12 mil anos atrás, ela vai mudar de patamar, porque esse grupo, ao chegar aqui, passou, então, aos primórdios da escrita, dos hieroglifos, e, a partir da escrita, se iniciou a era da história, né? E aí a evolução também da questão agrícola, que não existia, do conhecimento de como tratar a terra, como plantar, não é? E a humanidade prosseguiu. E nós estamos no último período da expiação de provas, que, se Deus quiser, vamos vencer em 2057, segundo Emmanuel. Parece que a nossa irmã tem uma pergunta. É sobre, por acaso, acerca de João Ramalho, que você falou, que foi uma reencarnação posterior a Dom Luís, né? Sim. E futuramente depois veio como Batuíra. Sim. Ontem, dia 8 de abril, fez aniversário na minha cidade, fundada pelo João Ramalho, por Santo André. Santo André. Ele fundou São Bernardo da Borba do Campo, não é? Que hoje são duas cidades em São Paulo, São Bernardo do Campo e Santo André, não é? Inclusive, a família aí do nosso querido Ramacciotti, que fundou, a pedido do Chico, o Grupo Espírita Emmanuel, GEM, de São Bernardo do Campo,
a Noêmia conhece bem, tem como patrono Batuíra, não por acaso. E o primeiro livro que Batuíra escreveu através do Chico foi publicado pelo GEM e chama-se Mais Luz. E o nosso grupo aqui nasceu... Fala aqui. 70 anos depois de Chico ter recebido a primeira psicografia. 8 de julho 8 de julho. de 97. Ah, muito bem. 70 anos depois. Então, o Grupo Espírita Batuíra de Lisboa foi fundado 70 anos exatos Exato. depois de Chico receber a primeira psicografia em 8 de julho de 27, então aqui 8 de julho de 97. E é curioso isso, porque o Chico, gente, ele dava muita importância às datas. Né? Ele tinha uma... E falava conosco, prestem atenção às datas, porque elas têm uma ascendência espiritual muito forte. Pois não? Geraldino, falou aí em El-Il, que nós sabemos ser o Infante Sagres. Sim. Mas antes disso, pronuncia um outro nome que suponho ser Iléu. É o mesmo. É o mesmo? É porque eu já tinha ouvido esta referência, portanto, do Brasil, do grupo. Porque há duas formas de dizer o mesmo nome. Uma em hebraico e outra em aramaico. Obrigado. Mais alguma questão? Então, vamos encerrar. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe, os fortaleça. Que Deus nos ajude a todos. Muito obrigado. Então, mais uma vez, queremos agradecer ao nosso amigo, obrigada, João, por mais uma vez nos vir falar sobre este amigo que no meu caso não conheci, mas ao qual sou muito grata e acredito que todos nós o somos, assim como a Emmanuel. É de facto, como o Geraldinho nos disse, um espírito extraordinário, só que Geraldinho trouxe-nos um véu extraordinário que ele levantou com estas cartas magníficas. Estas cartas, e agora dou-vos uma opinião breve, dado o adiantado da nossa hora, mostram-nos que este espírito, com 4 anos de escolaridade, veio de longe, de muito longe, com muita aprendizagem, muito sofrimento. O Geraldinho, nas suas lives, que eu ouço muitas também, ele contou-nos a origem de Chico, de onde ele veio. Ele fez um grande caminho. E o Geraldinho trouxe-nos uma mensagem que eu não conhecia. O caminho solitário e doloroso que o Chico fez entre nós, exatamente como Jesus. Jesus subia todos os dias ao monte, a esse lugar à parte, como nos diz Emmanuel quando comenta em Caminho, Verdade e Vida os trechos do Evangelho. Jesus subia ao monte para comungar com o Pai. E Chico, exatamente porque se sentia exilado, porque não era compreendido por nós, ele também precisava de subir ao seu monte, e foi isso que eu aprendi hoje. Esse monte onde ele ia buscar a força, a esperança, onde ele caminhava com uma profunda fé para chegar ao fim do caminho. E eu hoje, de facto, espero que o Geraldinho, um dia destes, nos traga em livro também, se for possível,
esta história maravilhosa, porque eu conheci Fernando Pessoa pelas cartas que ele escreve à Ofélia, não é? Ele escreveu a Ofélia e tantas outras. E hoje conheci o Francisco Cândido Xavier de um outro modo, numa outra mensagem, num outro caminho humano e, simultaneamente, aquele espírito, muitas vezes, e algumas daquelas cartas merecem até maior leitura, ele já nem conseguia muitas vezes distinguir o que estava no plano físico do que estava no plano espiritual. Ele era um ser profundamente interexistencial. E esta descoberta de hoje, para mim, foi de facto muito interessante. Já que a Rosarinho me deu esta tarefa de vir até aqui, eu gostaria de partilhar convosco isto. E outra coisa particularmente bonita é que ele também tinha as suas dificuldades humanas, mas ele mudava o caminho para orientar o seu pensamento em direção ao alto. E muitas das cartas consoladoras, não é? Não só as cartas que ele escrevia falando do seu coração, da sua alma, mas as cartas consoladoras tinham essa mensagem. Mudar o caminho, mudar o registro, mudar o sentido e o sentimento para chegar ao mundo maior, mas tendo a certeza de que não era um lugar que nós vamos encontrar neste planeta. Porque ele falava sempre do que estava acima, do que estava para lá, do que ia ao encontro ou na ascendência que ele fazia enquanto alma ou dentro do seu coração. E esta mensagem para mim foi muito bonita. Obrigada, Geraldinho. E descobrimos que ele era um poeta também. Depois descobrimos que ele era um poeta porque ele viveu ao longo de muitos milénios, não é? Ele era alguém que já tinha vivido muito e que já sabia aproveitar, ele já tinha acesso a uma boa parte da sua memória integral. Nós não é? Mas ele já tinha acesso a uma boa parte da sua memória integral, o que eu achei extraordinário também. Bom, e vamos então, como sempre, nesta casa, e mais uma vez agradecendo a presença de todos, para comungarmos estas palavras deste apóstolo de Jesus, vamos então para a prece e para o passe coletivo que vai ocorrer nesta hora. E vamos, como sempre, gratos que estamos, com o coração cheio de alegria, por mais uma vez nos termos encontrado com as palavras do Mestre, com esta carta viva que veio ao nosso encontro nesta personalidade que foi Francisco Cândido Xavier. Vamos erguer os nossos corações até ao mundo de luz e de paz. Vamos ao encontro do Mestre. E vamos dizer-lhe nesta hora: Mestre e Senhor Jesus, é com muita gratidão que nos encontramos aqui, reunidos em vosso nome, indo ao encontro das vossas palavras, através dos mensageiros que nos enviaste, através das luzes, Senhor, que permitiste que viessem a este planeta para nos recordar, para nos ensinar, para nos ajudar a olhar para o caminho, para a verdade e para a verdadeira vida. Vos pedimos, Mestre, que
que possamos levar conosco estas mensagens, que este mensageiro e missionário que mandaste à terra possam ficar nos nossos corações, que estas mensagens, Senhor, possam amparar os nossos caminhos e que nós, Mestre amado, possamos um dia tornar-nos, tal como Paulo nos exortou, a sermos cartas vivas do Evangelho. Nesta hora, Senhor, vos rogamos por todos nós que aqui nos encontramos, nos dois planos da vida. Vos pedimos, Senhor, porque ainda somos pedintes da alma, que derrameis sobre cada coração as bênçãos necessárias para aliviar as suas dores, para iluminar o seu coração, para fortalecer a sua vontade, para amparar nas horas difíceis, para que saibamos, Senhor, dar o testemunho de tudo o que já aprendemos, para que continuemos convosco, perseverando e servindo, aprendendo a amar e perdoando, tal como vós nos ensinastes. Que estas bênçãos possam envolver-nos, que nós possamos, Mestre amado, levar conosco este bálsamo de luz e que este concerto de bênçãos divinas possa ficar conosco ao longo desta semana, Senhor. Que a vossa paz possa abençoar os nossos caminhos, que a vossa luz possa iluminar os nossos pensamentos e que nós nos recordemos sempre, Mestre, de caminhar a cada dia para dentro do nosso coração, encontrando-vos em cada momento. Abençoai-nos, Mestre amigo, e sede conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Estão encerrados os nossos trabalhos. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.